Convido a zootecnista Vivian Diário José para proferir sua palestra Desvendando rótulos de alimento para cães e gatos. A Vivian é graduada em zootecnia e mestre em ciência animal com ênfase em nutrição de cães e gatos pela Universidade Federal de Lavras. É sócia administradora do Integra Pet Consultoria, empresa que atende tutores, profissionais e outras empresas dedicadas à alimentação de cães e gatos. Possui experiência profissional de mais de uma década em formulação, centro de pesquisa e desenvolvimento de produtos para cães e gatos, laboratório de nutrição animal, assuntos regulatórios fiscalizados pelo Ministério da Agricultura, assim como treinamento de equipes técnicas e comerciais de alimentos secos, extrusados e alimentos úmidos naturais para animais de estimação, tendo atuado como colaboradora, responsável técnica e consultora para empresas de todos os portes. Vivian, seja bem-vinda, boa noite e fique à vontade. Boa noite, muito obrigada a todos pela presença, pela apresentação. Então, fiquem à vontade para fazer, todas as perguntas são pertinentes, nenhuma pergunta é boba ou deve ser desconsiderada, e a sua dúvida pode ser de outros, então fiquem à vontade, e eu já fico à disposição desde já. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela da apresentação. Pode ir, Nádia? Tá. Estão vendo ok? Isso, porque eu não vejo agora mais o chat, tá? Então, se precisar dar algum retorno, me fala aqui, por favor. Então, bom, eu queria só dar uma noção inicial para vocês dos últimos dados que a gente tem de mercado, por que muita gente está migrando para trabalhar com esse mercado, né, de cães e gatos, porque pets em geral tem crescido muito essa população, né? Os últimos dados que nós temos aqui da BIMPET, que é a Associação Brasileira de Indústrias de Produtos para Animais de Estimação, os últimos dados que nós temos são esses, e eu vou me atentar a falar que o total é de 141 milhões, e cães estão com 55 e gatos quase 25 milhões. E tem crescido muito, principalmente, né, porque os animais, as pessoas estão morando em apartamentos, então tem animais agora menores, então a população de gatos, principalmente, tem crescido muito. Mas nós temos ainda também uma grande quantidade aqui de aves, ainda dentro desse setor dos pets, né? E também tem até uma quantidade boa de peixes ornamentais, que considera esse volume todo de pets. Mas aqui nós temos, por exemplo, um total de população do IBGE já considera 210 milhões no Brasil de pessoas, a população de 2019, né? Que é o dado que eu estou colocando aqui para vocês. Então, nós teríamos aí em torno de 4 pessoas para cada cão. Então, ou um cão para cada 4 pessoas, né? É um número grande, isso do censo que eles tiveram controle, né? E o setor de pet food, que é de alimentação para esses animais, ele se concentra 70%, mais de 70% nessa parte de alimentação. Então, por isso que o nosso setor tem crescido cada vez mais. E tem ganhado um espaço, até porque os tutores já consideram realmente os animais de estimação como seus filhos, né? Mais do que um amigo, o melhor amigo do homem, hoje são os filhos. Então, quando a gente vê essa imagem, né, de uma gama de tantos produtos no mercado, e é o primeiro grande desafio de uma pessoa leiga, né? Por mais que eu seja profissional, por exemplo, da área de nutrição, se eu for pegar um rótulo de produto para outra espécie qualquer que não seja exatamente a que eu trabalho, no caso, eu trabalho com outras espécies também, mas talvez um nutricionista que trabalha especificamente com uma espécie só, talvez ele tenha dificuldade para trabalhar com outras. Por exemplo, tem empresa que é setorizado, né? Áreas de premix, por exemplo, premixeiras.
Eles formulam e eles têm cada setor um profissional para ruminantes, outro profissional para aves e etc. Então, é muito comum que cada um vá se especializando dentro do seu setor. Imagina, então, quem não é da área. Então, o primeiro grande desafio é entrar no mercado e ver essa situação. E a grande pergunta é como escolher. O segundo passo é quando a gente chega próximo do produto e vê embalagens como essas, todas coloridas, com fotos atrativas e 1000 escritos e chamadas, né, que a gente chama dos claims, que são esses, assim, DHA e saudável, e com taurina, ou sem gordura trans, e um monte de símbolos, né? E quem não conhece, principalmente, fica um pouco perdido. Aqui eu coloquei tarjas porque eu não quis identificar as marcas, para não expor, eu não estou aqui para classificá-las exatamente, mas que vocês tenham uma noção. Então, quando a gente vê esses produtos, assim, é o segundo grande desafio. Tantas informações e como escolher novamente esses produtos. Então, eu vou dar uma noção aqui geral. O que é um rótulo e por que ele é tão importante? Então, é toda a informação que está descrita ali na embalagem, né, que identifica o produto. E ele faz com que nós, como consumidores, nós temos alguns segundos, ou no máximo minutos, para olhar para aquele produto e tomar uma decisão. Então, o pessoal de marketing é treinado para pegar as nossas informações técnicas e passar de uma forma que aquele produto fique muito claro, não exatamente, né, mas que fique atrativo para que o consumidor escolha aquele produto e não o do concorrente. E quem que regulamenta essa parte toda de rotulagem? Principalmente aqui o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A BIMPET, que eu comentei para vocês sobre aquela associação, ela não regulariza nada, ela não regulamenta nada. Ela só faz uma ponte de reuniões e monta, eles têm até um manual, ali guia de instruções, mas eles fazem uma ponte da necessidade da indústria e a adequação com o Ministério da Agricultura. Então, eles fazem reuniões, às vezes, para levar a demanda da indústria para que algumas partes do setor seja regulamentada. Por exemplo, nós só tivemos uma legislação específica para cães e gatos a partir de 2009, que foi a Instrução Normativa 30. Então, é muito recente, né? Que começou realmente a organizar de uma forma mais realmente formal esse segmento que tem tanto volume no mercado. Então, o principal, quando a gente fala assim, eu vou estudar a legislação de rótulo, e não adianta ver nada de Anvisa, porque a legislação de alimentos para humanos é totalmente diferente da nossa legislação para animais, ok? E aqui, todo mundo está acostumado a falar ração. Eu vou comprar ração para o meu cachorro, vou comprar ração para o meu gato e tudo mais. Só que o termo certo, vocês vão ver o tempo todo eu falando aqui sobre alimento. Então, eu coloquei aqui a descrição que está na Instrução Normativa 15 no Ministério da Agricultura. E ela determina que ração é a mistura feita e destinada para alimentação de animais de produção. Então, aves, suínos, equinos, todos os ruminantes ali nós vamos chamar de ração. Porém, desde 2009 também já está regulamentado que para os animais de companhia, o termo mais adequado é alimento. Então, a gente vai tratando dessa forma. Aqui, sobre o rótulo dos produtos embalados a granel, embalados ou a granel, o que não pode ter, o que é proibido, o que nessa regulamentação geral que foi feita, eles tentaram conter para que não fique assim, cada um colocando exageros, inclusive, que podem levar principalmente o consumidor ao erro. Então, aqui não pode conter dizeres, terminologias, declarações, símbolos, selos, fotos, desenhos ou representações gráficas que possam tornar a informação falsa, incorreta, insuficiente ou que possa induzir o consumidor a equívoco, erro, confusão, falso entendimento ou engano. Por quê? Lembra que eu falei lá que tem inúmeras marcas
e o pessoal de marketing tem que diferenciar aquele produto e acaba que leva o consumidor a achar que aquele produto é alguma coisa que ele não é. Com essas fotos, criam-se selos, criam-se nomes, e ao longo da apresentação vocês vão ver alguns exemplos disso. Não pode ressaltar qualidades ou atributos relativos à presença de um componente cuja concentração não seja suficiente para expressar o efeito de uso. Então, vamos supor, eu falo lá que tem a condroitina, mas ela não está, e é que eu falo assim, a importância de incluir a condroitina é para melhorar a articulação dos animais que têm displasia coxofemoral, alguma coisa assim. E aí eu coloco ali uma pitada de condroitina. Então, isso também não pode. Aí aqui no caso do primeiro, por exemplo, o item, que saiu até uma legislação muito recente desse mês, que fala que alguns casos que não pode usar aromatizante que tem um apelo além disso. Então, por exemplo, eles estavam colocando o aroma de extrato de alecrim, por exemplo, e falando que aquilo já é um antioxidante. Então, que fique claro que aroma é aroma e não tem nenhuma função adicional. Então, acaba que eles tentam proteger o consumidor de algumas extrapolações do marketing. Não pode também utilizar terminologias, ilustrações ou outras representações gráficas que sugiram tratamento, prevenção ou cura, com exceção dos produtos classificados como alimentos coadjuvantes. Mais para frente eu vou falar um pouquinho para vocês o que são alimentos coadjuvantes, mas só para esclarecer, eles são chamados comumente e erradamente como terapêuticos. O termo mais correto que é estabelecido na legislação é coadjuvante. Não existe o termo terapêutico. Oi? Ai, desculpa, gente, para mim não estava aparecendo para vocês, desculpa. Qualquer coisa que vocês tiverem que me avisar, me avisa por aqui mesmo, porque eu não consigo ler o chat de vocês. E também não pode ressaltar qualidades ou atributos que não possam ser demonstrados. Então, se você não pode provar aquilo que você está falando, igual eu vi um rótulo para humanos hoje, e estava escrito assim, feito de leite de vacas felizes. E eu estava estudando alguma coisa de rotulagem e o pessoal estava falando como que você prova que aquela vaca era feliz, né? Então, tem certas coisas que eles travam realmente, porque senão saem uns absurdos que você não acredita, que realmente aquilo foi para um rótulo e tudo mais, e foi aceito, né? Então, que a gente já falou que não pode, e eu vou falar um pouco do que é obrigatório de ter no rótulo. Então, eu tô falando muito rápido, gente, tá tranquilo? Aí qualquer coisa, que eu me empolgo aqui. Então, qualquer coisa, vocês me avisam. A classificação do produto é obrigatória de ser feita. E eu vou mostrar para vocês que existem 3 classificações de produto. 2 que são oficiais, ou seja, estão descritas na legislação do Ministério da Agricultura, e uma que não é oficial, mas é que todo mundo conhece. Aliás, eu acho que todo mundo conhece mais a não oficial do que as oficiais. E eu vou descrever tudo isso que eu estou falando aqui com mais detalhes para vocês entenderem. O nome do produto e a marca comercial, a composição básica qualitativa, os eventuais substitutivos, os níveis de garantia, o conteúdo ou peso líquido, a indicação de uso, espécie e categoria de animal a que se destina e o modo de usar. Isso tudo está descrito no decreto 6.296, desde 2007, isso vale para qualquer espécie animal. Vocês acham que isso é muita coisa? Ainda tem a segunda parte. Isso também é obrigatório. Cuidados, restrições, precauções, contraindicações, incompatibilidades, quando couber, porque tem aquelas embalagens muito pequiticas, né? Que principalmente quando é fardo, ou então
produtos bem menores, aquelas barrinhas e bifinhos, enfim, são embalagens já bem menores que a gente tem muito pouco espaço. A expressão produto isento de registro no Ministério da Agricultura. Então, lembrando aqui que o produto para o alimento em si é isento de registro. Qual? O completo. Aquele alimento coadjuvante que eu falei anteriormente, ele não é isento de registro, ele precisa ser registrado, assim como o estabelecimento fabricante de alimento para cães e gatos e para os outros animais. No caso, essa frase a gente coloca quando o produto é isento, e no caso, então, dos coadjuvantes, a gente não coloca essa frase, logicamente. Nome e informações, nome e informações empresariais do fabricante, então vai colocar o nome, CNPJ, endereço e tudo mais. A expressão indústria brasileira, ou se não for fabricado aqui no Brasil, você vai colocar que é produto importado, e também vai colocar obrigatoriamente o idioma do local para onde vai ser, de onde foi importado, ou se for exportado, no caso também, o idioma do país para qual for exportado. A data de fabricação, validade, o lote, as condições de conservação, o carimbo oficial de inspeção e fiscalização federal, e a expressão uso proibido na alimentação de ruminantes. Por quê? Porque esse é um produto que contém matérias-primas de origem animal, certo? Então, muita gente tem, assim, por exemplo, o cachorro na fazenda. E aí tem que ficar muito claro que se o gado, por exemplo, for e comer, ele vai poder ter algum tipo de problema. Então, tem que ficar muito claro isso no rótulo. E o símbolo de transgênicos também agora está sendo solicitado já faz um tempo, é obrigatório. A partir de 1% de algum ingrediente que você use na composição, que pode ser transgênico, já você tem que esclarecer em rótulo. Então, vou falar um pouquinho melhor de cada uma desses itens para vocês. A classificação do produto, ela pode ser com relação aos aspectos técnicos, ou seja, os alimentos podem ser completos, que é aquele alimento que ele atende integralmente às exigências nutricionais do animal. Ele pode contribuir, ele pode possuir propriedades específicas ou funcionais. Então, você dá aquele alimento e não precisa de mais nenhuma suplementação adicional, que é o caso dos alimentos secos extrusados ou até daqueles enlatados ou em sachê, que são tidos como alimento completo, porque tem alguns sachês que não são completos, né? Mas a maioria deles são. Também tem os alimentos coadjuvantes, que são aqueles que eu comentei, que muita gente fala que são os terapêuticos. Mas aqui ele fala, ó, alimento para atender os animais com distúrbios fisiológicos ou metabólicos que atende às exigências nutricionais específicas, cuja formulação não possui agente farmacológico ativo. Então, tem gente que acha que esse é um alimento medicamentoso, e não é. Esse é um alimento completo também, porém, que ele atende necessidades específicas daquele caso, por exemplo, se o animal é renal, se ele é diabético. Então, ele tem ali níveis de garantia, ingredientes que já são focados, direcionados para atender esses distúrbios fisiológicos ou metabólicos que ele fala aqui. Mas não quer dizer que ele é medicamentoso. Ou seja, por isso que ele chama coadjuvante, ele vai ser um auxiliar no tratamento daquele animal. Então, ele não quer dizer que você vai deixar de dar a medicação que o veterinário está indicando para aquela situação em si. Você vai, como nutricionista, ou como zootecnista ou veterinário, indicar esse alimento, porém a medicação, depois do diagnóstico do veterinário, você não vai isentar, não vai falar assim, olha, se você está comendo já esse alimento, você não precisa mais de insulina, por exemplo.
entendeu? Então, ele vem como um auxiliar no tratamento, não quer dizer que ele vai substituir qualquer tipo de medicação. E esse alimento, diferente do completo, como eu falei, ele deve ser registrado, porque ele tem muito mais exigências para que ele seja fabricado do que o completo, porque ele vai ter que comprovar que aquele alimento realmente está atendendo essas exigências nutricionais específicas que ele está falando, vai ter que mandar uma série de documentos, comprovações. Então, quem está formulando esse tipo de alimento, e começou, inclusive, a ter muita dieta caseira, sendo feita por empresas e tudo mais, manda só a prescrição, ou do zootecnista ou do veterinário para fazer esse tipo de alimento, e não está correto, porque está sem registro. Nós temos também o alimento específico, que são os petiscos. Então, aqui ele é um produto composto por ingredientes com finalidade de agrado, prêmio ou recompensa, que não se caracteriza como alimento completo. Então, esse, diferente do coadjuvante e do completo, ele não é completo. Tá vendo? Ele não atende todas as exigências nutricionais que aquele animal precisa. Ele é só um agrado para você dar de vez em quando. Então, ele não substitui de forma alguma a alimentação. E por isso que a gente fala que ele tem que ser dado para o animal apenas 10% da dieta dele no dia, para que ele não desbalanceie o resto ali, sendo que o animal está saudável, come o completo, ou o animal com alguma disfunção comendo coadjuvante. Então, se eu der um petisco, eu não posso desbalancear esse resto da dieta, ok? E por último, a gente não chama de alimento, mas de produto, é o produto mastigável, que é aquele com valor nutricional desprezível, e é um produto à base de subprodutos de origem animal ou vegetal, destinado exclusivamente aos animais de companhia, com o objetivo de diversão ou agrado. Então, o específico, ele ainda tem algum nutriente. O mastigável, ele não tem valor nenhum, ele é só para distração mesmo, por isso que ele nem é chamado de alimento. Então, são aqueles ossos, aquelas coisas que são dadas só para aquele osso industrializado mesmo, sabe? Só para realmente distrair o animal. Outra classificação que o Ministério da Agricultura propõe é com relação à umidade desses produtos. Então, se ele tiver de 10 a 12% de umidade, ele é caracterizado como seco, que são esses mais comumente encontrados os secos extrusados, né? Depois, se ele tiver 25 a 30%, eles são considerados semi-úmidos. Se eles tiverem 74 a 78%, até um pouco mais, eles são considerados os alimentos úmidos, são esses que são sachês, os enlatados, e também as dietas caseiras estão enquadrados aqui nesse último caso. Aqui eu coloquei uma figura bem simples, mas que eu quero que vocês olhem e identifiquem que é uma crescente da esquerda para a direita em termos de qualidade. E eu esclareci muito bem aqui que essa é a classificação que todo mundo conhece, pelo menos por nome, ou já ouviu falar, e não é oficial. Por que que ela não é oficial? Essa classificação, ela não existe em legislação. Então, nós chamamos de classificação mercadológica. Por quê? O próprio mercado, essa questão que eu citei no começo, do marketing e tudo mais, foi se adequando de alguma forma, essas empresas que se juntam na associação, lá da BIMPET, foram tentando montar níveis ou adequações para isso, só que até hoje não conseguiram. Em 2009, até foi criada uma legislação, que era a IN 9. Então, só que ela foi excluída, porque eles viram que era muito complicado você falar que determinado alimento com um valor de proteína poderia ser premium, já que um valor de proteína não quer dizer exatamente que aquela proteína é digestível o suficiente para demonstrar um alimento de qualidade. E isso eu vou falar um pouquinho melhor mais para frente com alguns exemplos para vocês. Mas, a princípio, eu quero que vocês verifiquem essa figura e vejam que a econômica seria o alimento ali mais
basicão, que ele supre o quê? As necessidades mínimas nutricionais. Então, é para atender o mínimo que o animal precisa, por isso que ele é tão mais barato e com ingredientes inferiores. Depois nós temos a Standard, com um pouquinho melhor que a econômica, e aí vem a Premium, melhor que a Standard, e a outra categoria, que é assim, pulava da Premium para Super Premium. Aí, o pessoal achava muito caro o produto Super Premium ali. E aí eles inventaram essa nova categoria que algumas empresas chamam de High Premium, e outras empresas colocaram como Special Premium, ou Prêmio Especial, enfim. Então, tudo isso varia por que varia tanto? Exatamente por isso, porque não existe uma legislação que trave isso e fale, então a econômica tem nível X, a Standard vai ter o nível Y. Então, quando a gente está no mercado, igual eu estou no mercado há muito tempo, eu já sei mais ou menos como que é o parâmetro de cada um e como que eu vou formular cada um desses produtos. Mas, a princípio, quem está começando realmente vai ficar um pouco perdido. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês, ok? Então, é só gravar essa sequência aí inicial, que eu vou falar um pouco para vocês de cada um. Então, lembrando que essa classificação é mercadológica, não é oficial. Então, tudo que eu falo aqui pode ser, assim, coisas que são da minha experiência, da minha percepção, mas pode ser que cada um que vocês assistam uma apresentação vai falar para vocês de uma outra forma, porque isso não está escrito em lugar nenhum. Entendeu? Então, eu vou falar para vocês o que eu vejo mais comumente e o que a gente trabalha quando mais comumente como um consenso geral. Então, o alimento econômico, ele apresenta os preços mais baixos do mercado. Por quê? Ele trabalha com uma formulação bastante variável e as vendas, muitas vezes, a granel. Então, o que é o produto vendido a granel? Aquele que a gente vende como chamado na concha, né? Vai lá, pesa separadamente. E por quê? Porque aquele produto, a fábrica de alimento seco vai vender para o lojista vai abrir aquele saco e as pessoas vão poder comprar de pouquinho, porque eles compram um sacão, que sai mais barato do que comprar um saquinho, e aí eles conseguem vender mais barato. E aí também, além do fator deles terem ingredientes de mais baixo custo, então, são fontes da maior parte de origem vegetal. Tem animal também? Tem animal, sim. Porém, por exemplo, farinha de vísceras geralmente não entra. Farinha de carne e ossos entra numa quantidade pequena. Aí, quando vai ver, tem mais, a proteína vem muito da onde? Da soja? Não, porque é muito cara. Então, se vem de uma proteína de origem animal, vem geralmente de uma farinha de penas, às vezes, dependendo do fabricante, vem de uma farinha de sangue. Mas isso para cães e gatos também? Sim, para cães e gatos também, dependendo do fabricante. Então, é por isso que nós temos tanta diferença de preço entre uma fábrica e outra. E aí, vocês vão ver isso ali quando a gente for falar de composição básica e níveis de garantia. Então, vocês, além de olhar isso, o que acontece quando eu estou escolhendo ingredientes de baixa qualidade? Eles vão ter menor palatabilidade, porque se eu tenho cão e gato, gosta muito do quê? De origem animal, porque é mais saboroso. A gente, quando come carne, eu adoro vegetais também, adoro um brócolis, uma cenoura. Mas o que é mais suculento? Tirando o fato de alguém ser vegetariano. A carne tem mais gordura, tem ali mais sabor, e para os animais é dessa forma. Né? Se eu coloco mais óleo, mais palatabilizante. Então, tudo isso, quando esse primeiro alimento aqui, o econômico, ele vai ser o basicão. Aquilo não é para nutrir exatamente o animal. Ele vai ser completo? Vai. Tudo que tem no alimento econômico vai atender as necessidades dele? Vai. Porém, é o melhor alimento? Não. Ele é o alimento básico. E aí, o que a gente tem? Níveis de garantia mais próximos aos níveis mínimos e máximos, os limites, uma baixa densidade calórica, ou seja, uma baixa energia, né, metabolizável. Então, quer dizer que ele vai precisar de consumir mais alimento para ele conseguir atender as necessidades energéticas. E esses alimentos, como eles têm mais origem vegetal e como eles têm também
um menor custo, eu vou ter o quê? Uma baixa digestibilidade. Ou seja, o que isso vai resultar? Mais volume de fezes. Então, as embalagens também eu coloquei aqui, são mais populares, né? São menos resistentes, já são menos atrativas, não são tão bonitas, são aquelas coisas coloridas, mais extravagantes. Tem muito corante, eu nem coloquei aqui, mas geralmente os produtos são com bastante corante, e não necessariamente precisa, porque o animal não enxerga todas as cores, né? Os cães e gatos não enxergam todas as cores. Então, esse é um resumão, e aí eu vou mostrando as diferenças para vocês para as outras categorias. Quando a gente passa para um alimento estándar, ele continua mais ou menos com esse perfil, só que o que acontece? Ele melhora um pouquinho os níveis de garantia, ele melhora um pouquinho as fontes. Então, se eu estava trabalhando com, vamos supor, um percentual mais baixo de farinha de carne, eu aumento um pouco, aí eu já diminuo um pouco a fibra, diminuo um pouco a matéria mineral daquele produto, aumento um pouco a proteína, coloco um pouquinho mais de óleo para melhorar a palatabilidade e aceitação. Ou seja, também quando eu estou aumentando a quantidade de proteína, porque a proteína e a gordura geralmente são os ingredientes mais caros da formulação. Então, quando a gente vai aumentando esses ingredientes de maior custo, vai resultando num produto melhor. E aí eu tenho melhor palatabilidade e aceitação. O que acontece também? A minha densidade calórica aumenta, porque eu estou colocando um pouco mais de óleo e mais proteína, então eu vou ter uma energia metabolizável maior. E aqui eu continuo com alto consumo, mas já menor do que eu tinha no alimento econômico. Então, no geral, por isso que ele fica um pouco melhor. Quando eu coloco matérias-primas, diminuo principalmente os níveis de matéria mineral e matéria fibrosa, eu melhoro um pouquinho a minha digestibilidade. E é assim que a gente vai melhorando a formulação de produto a produto. E as embalagens aqui ainda continuam também quase nesse patamar de tipo de material escolhido lá, que é o polipropileno. Depois, nós temos os alimentos premium, que aí a gente começa a já ver algumas diferenças. O que acontece? Já tem um preço um pouco mais, num patamar mais elevado. A formulação, na maioria das marcas, tá? Nem todas, mas a maioria das marcas já trabalha com uma formulação fixa, ou seja, não tem eventuais substitutivos, que nós vamos falar mais para frente melhor o que é, mas eles não vão ficar mudando os ingredientes da fórmula, vai ter aquela fórmula, então você já sabe que você não recebe um dia um produto, tem alimento seco, por exemplo, que você recebe até, às vezes tem cor diferente até um pouco, sabe, do grão, às vezes vem um amarelinho mais claro, outro dia vem um marrom mais escuro, e isso é da própria matéria-prima que está usando na fábrica. Ele atende mais os níveis nutricionais mínimos, então eu já não estou mais pensando só, como esse é um tipo de consumidor que já está pagando um pouco mais, então eu já tenho um orçamento melhor para fazer uma formulação que ele atende não só os níveis nutricionais mínimos, mas que eu já estou focada ali na nutrição ótima, não na nutrição básica. Então eu já começo a propor formulação com matérias-primas mais matérias-primas de origem animal, a presença de ingredientes diferenciados como nutracêuticos já tem mais um diferente, então eu começo a trabalhar lá com o extrato de UCA, um hexametafosfato de sódio, eu começo a trabalhar com a condroitina ainda não no premium, mas eu começo a trabalhar com um pré-biótico, por exemplo. Então, eu começo a colocar diferenciais que nesse tipo de produto, com um valor agregado maior, eu já consigo formular já com produtos melhores. E aí, o que acontece? Eu já tenho uma melhor palatabilidade, uma melhor digestibilidade, porque eu melhorei a composição como um todo desse produto. Eu melhorei os níveis de garantia, eu melhorei a composição do produto. E aí, como um termo geral, eu tenho uma maior energia metabolizável e um consumo que vai reduzindo. Quanto maior a energia metabolizável que eu tenho, menor o consumo do produto. E aí, vamos então para outra categoria. Assim sucessivamente, vai melhorando. Daquele jeito que eu falei, eu continuo aqui sim, obrigatoriamente, eu já tenho em todas as marcas formulação fixa.
sem os eventuais substitutivos, os preços já começam a ficar mais salgados, né? O investimento, então aqui, o tutor que está comprando para o seu animal, ele já encara isso como um investimento. Aqui ele já não, ele calcula, é lógico que ele quer preço, que é a relação custo-benefício, mas ele já está de olho em algo mais que aquele alimento que é proporcional para o animal dele. Então, além dele nutrir o animal, ele quer longevidade, ele quer qualidade de vida, ele quer que aqui que eu coloquei, ó, alimentos mais naturais, então ele já não quer aromatizante artificial, ele já não quer corante, ele já busca diferenciais, certo? Então, aqui, aquele alimento, esse consumidor aqui, ele já nem liga para o saque para reclamar. Se o animal dele não está comendo, então, se ele não está aceitando, não tem palatabilidade e tem muitas fezes, pronto. Ele já nem liga para o saque para reclamar, ele já troca de marca, porque ele está pagando caro e ele quer um bom produto. Esse é um tipo de tutor que compra esse produto que ele se informa, ele já vai atrás, ele quer o melhor, porque é o filho dele, e então é um investimento mesmo para ele. Então aqui, lógico que o consumo já diminui, porque a energia metabolizável aumentou. Então, aqui, a partir daqui, eu já não quero só mais alimentar o meu animal, eu já quero que a nutrição ofereça qualidade de vida e saúde para esse animal. E aqui no Super Premium, que é o top do top, né, o produto mais caro do mercado, o que a gente faz para diferenciar daquele alimento que já estava muito bom? Então, aqui começa aquelas graças, né? Ah, o produto é grain-free, então eu estou livre de transgênicos, aí eu vou trabalhar com a matéria-prima que não é mais milho e soja, eu vou trabalhar com alimento vegano, eu vou trabalhar com alimento fresco, eu vou trabalhar para raças específicas, eu quero produtos cada vez mais personalizados, porque o meu animal é muito especial. E aqui também a gente inclui novas tecnologias. Então, as máquinas são extrusoras já. Muitas empresas trabalham com uma extrusora de rosca dupla, e principalmente ali para fazer alimentos para gatos e tudo mais. Tem também a questão das embalagens. Ah, tem embalagem que trabalha com aquele selo green, que tem a pegada verde, ou então tem aquelas metalizadas, você já vê a embalagem já é outro nível, né? Então, eu já não trabalho com polietileno, trabalho com BOPP, e aí eu trabalho também com aquela questão da válvula, da atmosfera modificada. Então, quer dizer, o meu produto tem uma margem maior para fazer uma graça e apresentar aquele produto que vai fazer o olho do consumidor brilhar e ele acreditar que eu estou oferecendo realmente o melhor produto para o animal dele. E aí eu pus aqui para vocês alguns exemplos para vocês olharem que tipo de embalagem é essa, se vocês acham que é a mais cara ou é essa. Então, vocês veem como que é a apresentação, não é só a formulação que eu me preocupo. Então, olha aqui, olha o tanto de cor, esses alimentos, os dois são mais baratos. Olha o tanto de cor, um tanto de informação. Aí eu coloco ali nas informações, gente, é que hoje a gente não tem 1 hora aqui, 40 minutos, a gente não tem tempo de detalhar tanto, mas depois eu quero que vocês vejam, eles colocam umas coisas assim, tipo, com vitaminas e minerais. Gente, isso daí é o mínimo que tem que ter, né? Então, é obrigatório, porque senão o alimento não fica completo. Então, vai ter que encher linguiça. Então, o que coloca aqui, né? Super alta palatabilidade. Então, sabe aquelas coisas que é só preencher linguiça? Por quê? Porque não tem o que colocar aqui, não tem um hexametafosfato, não tem alguma coisa diferente desse produto que já está lá mostrando que tem os alimentos e tudo mais, que vem, ó, tem até alimento fresco, tem outras fontes mais top. E até eles fazem uma embalagem, olha, gente, numa cor já mais clean, para dar a impressão que é uma coisa meio clínica, né? Que é para ser bem aceito. Então, quando vocês forem ver embalagens da próxima vez, vocês já vão ter uma outra visão dos produtos. E aqui eu coloquei, então, o próximo item, que é da composição básica, e eu vou mostrar 2 tipos de produto para vocês verem como eles são diferentes as composições. Esse daqui é um mais ou menos, tá? Porque ele já tem aqui, ó, Iuca e Sol também, parece. Que é o e tem prebiótico. Então, esse daqui seria um produto tipo
mais ou menos pela formulação. Olha, ele está começando falando que tem farinha de vísceras, tem farinha de carne e ossos, aí entra óleo, gordura, que é a... Ô, gente, tô toda hora fazendo isso aqui. A gordura de frango, que já é para fazer o recobrimento da palatabilidade e energia, né? O farelo de trigo, o milho, o farelo de glúten de milho, o farelo de germim de milho, soja, aí vem os aditivos funcionais, que é o prebiótico, que é o MOS, o monooligosacarídeo, já fala quanto que ele põe, no mínimo, o extrato de UCA, que é para redução de odor das fezes, aí vem o palatabilizante e sal, e o resto aqui, vitaminas e minerais que vem no complexo do premix, vitamínico mineral. Então, o que eu quero destacar principalmente para vocês, que essa ordem aqui, que muita gente acredita que é obrigatório colocar, então esse daqui tem mais, depois vem esse, depois... Não, não existe isso na legislação para animais, tá? Isso é um dos maiores mitos que tem. Na legislação de humanos, isso é muito bem estabelecido e obedecido. Na legislação dos animais, isso não é descrito em legislação, então não é obrigatório, e aqueles que sabem dessas brechas podem fazer uso disso. Quer dizer que toda empresa vai fazer isso? Não quer dizer, mas como não tem uma determinação e não existe fiscalização em cima disso, eu posso usar um tiquinho de farinha de vísceras aqui e jogá-la lá na frente para ser mais atrativo para o meu consumidor. Então, fiquem espertos com relação a isso, não é só a questão do que está aqui, da ordem, mas do conjunto. Reparem sempre um conjunto, o rótulo, ele é um desafio, ele é um conjunto de coisas, tem muita informação lá e vocês têm que ficar... O que eu quero aqui hoje é despertar a curiosidade e os olhos de vocês para que vocês comecem a identificar os principais pontos. E aqui, olha só quanta coisa a mais tem nesse daqui com relação a quê? E esse daqui já não era um ruim não, viu? Porque se vocês pegassem bem basicão, aqui vocês já não iam ver farinha de vísceras, aqui vocês iam ver a farinha de carne jogada lá para frente, porque talvez ia vir primeiro ou milho, ou trigo, alguma coisa assim, se eles obedecessem realmente a ordem, tá? Poderia vir aqui no meio feijão, poderia vir aqui no meio uma farinha de penas. Então, essa parte da composição básica vai dizer muito para vocês de como é esse produto. Então, não fica preocupado só em logo lá para os níveis de garantia e ver qual é o nível de proteína. Vem aqui na composição e repara bem tudo que está descrito aqui. Principalmente vocês que são profissionais e que, além de escolher para os cães e gatos de vocês, vão orientar outras pessoas com isso. Então, aqui, ó, esse além da farinha de vísceras, olha só, ele já tem farinha de peixe, de salmão. O que que a farinha de peixe, ela tem de diferencial? Ela é fonte de ômega 3, que é super cara e é excelente, porque a gente faz, além da relação cálcio e fósforo, é muito legal a gente ver que tem um equilíbrio da relação ômega 3 e ômega 6, porque o ômega 3, principalmente, ele é anti-inflamatório. Então, é muito interessante que tenha, só que ele é muito caro. E tanto a farinha de peixe, quanto o óleo de peixe, ou óleo de salmão, essas fontes já começam a ser muito caras de você colocar numa formulação. Então, elas só entram em produtos realmente já com um orçamento bem melhor. Aí vem a farinha de carne e ossos, a gordura lá, a gordura além da farinha de peixe, tem a gordura de peixe, tem também a gordura de frango. Então, quer dizer, vocês imaginam olha o quanto eles estão investindo na palatabilidade desse produto. Ó, quantas matérias-primas de origem animal tem aqui para dar sabor nesse produto? Aí, em vez de ele trabalhar com ó lá, o trigo está no finalzinho, mas o que vem antes? O arroz quebrado, que a gente chama também de quirera de arroz, tem milho, não trabalha mais só com farelo de milho. E aqui, esse farelo de milho é mais top do que o milho, inclusive. Ele é melhor, ele tem uma alta digestibilidade. E então, às vezes fala assim, mas sempre a matéria-prima de origem animal é melhor do que a de origem vegetal? Nem sempre, tá? Esse farelo de glúten de milho, por exemplo, conhecido no mercado
como a proteinose, ele é muito bom e ele tem uma digestibilidade excelente. Ele é muito utilizado em produtos para gatos, inclusive, tá? Então, não falem isso, que só produtos de origem vegetal são ruins, e tem que contar muito. E como que vocês vão saber diferenciar isso? Estudando, gente. Tem estudos aí já que indicam a digestibilidade desses alimentos. Eu vou dar uma corrida, porque eu acho que eu tô com o tempo, senão não vai dar tempo de falar de tudo. Depois, no final, se tiver mais dúvidas, eu volto. Aqui, nos eventuais substitutivos, então, ele é permitido por legislação, apesar de eu falar que nos rótulos de melhores, mais níveis elevados, né, o premium, o especial premium não tem, mas nos econômicos e no standard, por exemplo, eles são muito utilizados. Por exemplo, eu estou usando aqui na formulação o milho, mas de repente está na safra do sorgo, e o sorgo está entrando com um preço muito melhor. O que eu vou fazer? Vou usar o sorgo na formulação. Eu, como formuladora ali da fábrica, vou aproveitar que ele está listado, então tudo que estiver listado ali, eu posso usar. Então, de repente, apareceu uma oferta melhor, o pessoal de compras ligou e falou assim, ó, estou com uma oferta excelente aqui dessa outra matéria-prima, vamos entrar? Aí eu vou lá fazer um estudo de custo, vai entrar. Então, beleza, olha, nesse momento nós estamos com uma formulação mais barata. Por quê? Porque eu entrei com uma matéria-prima oportunidade. Então, o eventual substitutivo é muito utilizado, principalmente nesses casos, porque ele entra muito bem para ajudar a gente nos custos. E então ele não está presente, não é obrigatório de ter em todos os produtos, não está presente só nos produtos de fórmula fixa. Quero mostrar aqui, então, para vocês um exemplo dos níveis de garantia. Esse daqui são os níveis obrigatórios, tá? Não precisa pôr carboidrato, não precisa pôr energia. Aqui, eles são obrigatoriamente, tem que ser apresentados em gramas por quilo e não percentual. As empresas põem percentual para ficar mais fácil do consumidor ler, do que esse monte de numerozinho aqui. Mas o obrigatório é essa nomenclatura. E agora, com a legislação que entrou esse mês também, não precisa mais ficar descrevendo esses ácido linoleico e tudo mais que a gente colocava. Agora, o obrigatório é só esse básico mesmo. Então, gente, em vez de só ficar prestando atenção no nível de proteína, como eu falei, olha muito com relação ao quê? A origem e a qualidade das fontes. Isso é muito importante, ok? Com relação ao nível de garantia ainda, tem muita gente que fala assim, nossa, mas quando eu olho os rótulos de alimento úmido, eles estão com os níveis muito mais baixos. Por quê? Eles são piores que os secos? Não, gente, é porque o rótulo de alimento úmido, ele está em base de matéria natural. E o rótulo de alimento seco, ele está em base de matéria seca. Então, o cálculo é assim, por exemplo, eu tenho o rótulo ali de 82% de umidade, eu faço 100 menos 82, dá 18% de matéria seca. E transformo essa proteína que está na matéria seca em matéria natural. Então, esses 8% em 82% de umidade acaba se tornando 44%. Então, os alimentos úmidos, em geral, na verdade, tem matérias-primas melhores e níveis mais elevados. É só fazer essa transformação. Aqui, no modo de usar, a gente vai fazer uma tabela, aquela tabela que é guia nutricional, né? De quanto de alimento vai consumir. Para isso, o que a gente faz? Calcula a NEM, que é a necessidade energética de manutenção de cada fase. Então, para filhote eu vou ter um, para adulto eu vou ter outro, para cão eu vou ter uma, para gato eu vou ter outra. E vou colocar que isso também, a descrição disso vai entrar lá na indicação de uso e vou fazer o cálculo dessa transformação do quanto que dá de energia em relação àquele produto. Então eu tenho 3.000 quilocalorias em 1 quilo de produto. Quanto que ele precisa em cada dia? É assim que a gente faz o cálculo do consumo diário. E também a gente vai colocar nessa parte a transição da dieta, como que vai ser feita, que sempre é importante fazer, a frequência de alimentações, então quantas vezes tem que comer e tudo mais, se é filhote, come mais vezes, se é adulto, come menos vezes, se é gato, come mais vezes também, então é importante descrever isso certinho. Aqui eu coloquei um outro exemplo de algo que é obrigatório, então é obrigatório escrever imagem meramente ilustrativa, só que vocês veem lá como fica grande isso, né, gente? O consumidor,
nem vê. Então, assim, é obrigado a colocar para que o consumidor não seja teoricamente enganado, que não tem essa coxa de frango e esse bife suculento lá dentro, mas ele está numas letras assim minúsculas. Mas, enfim, está no rótulo. O carimbo oficial, que é o selo de inspeção federal, esse é o padrão, né? Então, ele vai sempre ter o símbolo ali, o estado em que ele foi fabricado. Então, se uma empresa ela tem fábrica em vários estados, tem Minas, Rio Grande do Sul e tal, cada fábrica vai ter que ter o seu registro próprio com o nome do seu, com a sigla do seu estado, e agora não vai ter mais 5 dígitos, passou a ter 7 dígitos, tá? Então, a gente está mudando toda essa parte de registro também pelo sistema, está sendo tudo eletrônico. Agora o Ministério da Agricultura resolveu se atualizar e estamos todos sistematizados pelo sistema CIPEAGRO. E esse selo, então, é obrigatório, gente. Isso comprova que aquele estabelecimento, ele não é clandestino, né? A gente brinca, mas que ele é formalizado, que ele... Então, essa é uma das principais coisas que vocês têm que olhar. Se é todo produto, desde alimento seco até essas dietas caseiras, principalmente, que está bagunçado esse mercado, muita empresa fabricando sem estar regularizada. Então, esse selo comprova que aquele estabelecimento está obedecendo às normas, que ele é fiscalizado e que ele fabrica o alimento em condições higiênico-sanitárias seguras. Ele garante a qualidade do alimento porque ele pratica todas as boas práticas de fabricação, né? Tem todos os cuidados de higiene com seus colaboradores na fabricação dos alimentos. O peso líquido, né, que também é obrigatório, tem que sempre ver, mas eu já vi produtos também que não indicam, e esse peso, ele não é uma fiscalização do Ministério da Agricultura, ele é fiscalizado pelo Inmetro. Então, tem algumas legislações que o Ministério da Agricultura pede para outros órgãos também a assessoria. E aqui também a parte dos transgênicos, aquele Tzinho, que é obrigatório, mas às vezes a gente vê, por exemplo, aqui tá com milho e não tem o T. Então, quer dizer, por quê? Não é falta dessa empresa conhecer a legislação, né? Então, às vezes, a gente acha... eu esqueci até de cobrir aqui aquela embalagem, mas ainda bem que ela tá certa, pelo menos. Então, tem que ter, obrigatoriamente. Tem milho e soja? Tem que ter o selo para comprovar que esse produto tem. Por quê? Essa é uma outra legislação que não é exatamente do Ministério da Agricultura, mas tem também na legislação humana, tem também do Ministério da Agricultura, mas isso daqui também vem até o próprio Código de Defesa do Consumidor. Então, gente, foi uma apresentação, assim, rápida, bastante coisa, espero que vocês não tenham ficado mais confusos do que esclarecidos, e eu tenho um curso específico com mais detalhes, para quem quiser se aprofundar, e ele é um curso teórico prático que eu ensino a interpretar e também a elaborar rótulos de alimentos para cães e gatos. Então, quem tiver interesse, entra lá no site e fala, nessa parte de cursos, coloca que tem interesse, e aí a gente entra em contato com vocês. Agradeço muito, foi um período, espero que eu não tenha estourado muito tempo aqui, e obrigada, e estou à disposição para dúvidas. A Daniela perguntou: como faço para saber que o rótulo está certinho e não uma propaganda enganosa? Então, você vai ter que ir buscando algumas dessas informações que eu passei, né? Você vai ver se no nível de garantia, na verdade, é muito difícil mesmo a gente saber exatamente se tem aquilo. Isso daí vai ser mesmo a fiscalização do Ministério da Agricultura. Quando o Ministério da Agricultura fiscalizar a fábrica e ver que eles não estão cumprindo, não estão usando aquela matéria-prima, eles vão multar aquela fábrica e eles podem recolher o produto que está lá, e eles já dão também uma advertência para que eles não repitam aquilo. Mas isso não quer dizer que as empresas exatamente respeitem. Então, assim, por isso que a gente busca, primeiramente, empresas que sejam registradas, porque você já sabe que elas estão num caminho de querer fazer certo,
né? Porque eu vejo principalmente em empresas das menores que estão entrando no mercado agora de alimentação natural, né, dieta caseira e tal, que falam assim, ai, mas eu faço tudo direitinho, gente, amor não é profissionalismo, sabe? Eu tento orientar muito, porque eu trabalho com muitas empresas dessas, eu trabalho com empresa grande e trabalho com empresa pequena. Então, nós, como profissionais, temos que orientar muito. E nós, como consumidores, por outro lado, temos que procurar, primeiro, eu trabalho com empresas e eu presto consultoria para empresas que também não têm o registro, e eu sei que elas procuram fazer o melhor. Mas, infelizmente, um dos parâmetros principais que a gente tem é esse. Ter o registro é o primeiro passo. Porque você sabe que a pessoa está obedecendo uma série de normas e burocracias, está no caminho, pelo menos. O segundo passo é ali você conferir a questão da composição, igual eu falei, né? Tentar avaliar as matérias-primas. E você pode verificar qual é a procedência da sua marca também, né? E se você tiver dúvidas, entre em contato com o SAC, tenta buscar mais informações. Mas, no geral, realmente, a legislação ainda é falha, você vê como ela é recente, né? E o mercado ainda está tentando, está engatinhando, está tentando se organizar nesse sentido. Então, realmente, o consumidor fica muito perdido, é difícil mesmo. E esse é um dos principais parâmetros, é isso. Agora, realmente, é confiar. Ver as marcas que estão mais estabelecidas há mais tempo no mercado, procura no Reclame Aqui. Infelizmente, é uma das coisas que a gente busca, né, como consumidor. A Thalita perguntou: o excesso de corantes nas rações econômicas podem prejudicar o animal de alguma forma? Olha, eu não coloquei aqui porque eu achei que não ia dar tempo mesmo de falar, mas os corantes utilizados nas rações, eles são os mesmos que são utilizados na alimentação humana. Então, se você. Ele não é que tem excesso, é que assim, por exemplo, principalmente em alimento seco extrusado vermelho, ele tem ferro. Então, ele sai nas fezes, sai na urina às vezes também. Então, isso assusta o consumidor, né? Mas todos aquele é o mesmo que você toma num sorvete, numa bala, sabe? Nos nossos ali, numa gelatina. Então, assim, é utilizado um corante, já que ele não é de tecido, por exemplo, ele é de padrão de consumo humano, tá? Ele é para alimento mesmo. Então, não é qualquer corante, para começar. E eu acho que, lógico, particularmente, eu não compro alimento com corante porque é desnecessário, é algo que não está contribuindo em nada nutricionalmente. Então, assim, não porque vá fazer mal, mas porque não está fazendo bem nenhum também. Então, por que escolher, né? Então, é mais por isso, mas não que não tem nenhum estudo ainda. O que acontece é que corantes têm metais pesados. Pode ter resíduos? Pode, mas não tem ainda comprovação que a quantidade que é utilizada, ela afeta, tá? Então, tem muita coisa na internet que assusta os consumidores, está deixando as pessoas piradas. E não necessariamente é essa realmente a realidade. Quem trabalha realmente ali na rotina sabe que os estudos dessas empresas é muito sério, sabe? E faz muito, o controle é bem rigoroso. Então, eu não compraria porque não é necessário, nutricionalmente não está te agregando em nada. Mas que isso vai fazer mal, que vai matar, que vai trazer câncer, essas coisas eu acho também que nós, como profissionais, temos que ser um pouco mais ponderados, sim, mas ir mais pelo estudo, realmente, não pelo que está se falando, muito menos radical. A Eduarda Moura perguntou: o cotidiano de um zootecnista que trabalha com nutrição de pets é semelhante a de um nutricionista para humanos? No seu ramo, você trabalha com outros profissionais da área? Olha, eu atendo
tutor, sim, diretamente, e eu, às vezes, faço trabalho junto com veterinários, sim, que me indicam, tem veterinários que já me conhecem meu trabalho e me indicam, então, às vezes, porque nós, como nutricionistas, como zootecnistas e nutricionistas, nós não podemos dar diagnóstico, né? Então, o nosso trabalho vai até um ponto. Então, quando eu penso assim, eu pego o exame, por exemplo, eu peço os exames e vem alguma coisa que está fora, e eu até comento, falo para o veterinário, o que você acha de fazer por aqui, mas eu não estabeleço um diagnóstico, certo? Isso é o trabalho deles. Então, aí ela entra e ela fala alguma medicação, então às vezes eu converso com ela e a gente estabelece, eu falo assim, às vezes os animais, a maioria dos que chegam para a gente lidar, eles têm mais de uma comorbidade, então, associada, né? Então, a gente, às vezes ele é renal e obeso. Ou então ele é diabético e hepático, sei lá. Então, aí a gente tem que ver com o profissional também qual que é a estratégia dele para a gente estar alinhado. A nossa dieta ali, ela vai ser auxiliar. Então, nós não tem que ficar essa birrinha de que é uma melhor, outra pior, a gente tem que trabalhar para o bem do animal. Não foi esse o nosso juramento de ética? Então, é isso, a gente tem que se esforçar, nós somos competentes, somos profissionais, temos toda a capacidade de fazer o nosso trabalho, mas a gente não tem que ficar nesse cabo de guerra. Eu, particularmente, trabalho, e tenho indicação de veterinário, sim, e tenho trabalho também em conjunto com empresas que me indicam. Então, por exemplo, às vezes eu fiz dieta para alguma empresa e eu fiz dos animais saudáveis. E quando eles têm algum caso que chega para eles, eles me ligam e eu faço separado para esses animais. Então, eu atendo separado e o custo não vai para a empresa só me indica e eu faço atendimento separado. Mas sim, faço trabalho e tem outros veterinários que não me indicam, que chegam direto pelo tutor, e eu falo para o tutor sempre, se o seu veterinário quiser entrar em contato, conversar comigo, quer que eu esclareça alguma coisa da dieta, não que vai ficar falando, não faça isso, não faça aquilo, claro que não, porque eu sou capacitada para fazer o que eu estou fazendo, estudo bastante para que eu seja responsável por isso. Mas, se ele quiser perguntar, tiver dúvida em alguma coisa, claro que eu vou falar e a gente vai trabalhar em conjunto. Acho que o caminho é esse. A Gabriela Sá perguntou: existe uma fiscalização em todas as fábricas para saber se as rações estão atendendo aos critérios que ela recebe? Ofereço ração premium especial aos meus cães, mas às vezes tenho receio da qualidade não ser confiável. Sim, existe fiscalização. Agora, na pandemia, é óbvio que não está tendo visitas às fábricas, mas eu já trabalhei em fábricas de alimentos secos cruzados também por muitos anos, e a fiscalização, quando a fábrica é grande ainda, das marcas mais conhecidas, a fiscalização é mais rigorosa ainda. Eu vou falar, e eu era responsável por em 5 fábricas na mesma empresa, que era em estados diferentes. E a gente percebia como cada fiscal ali atuava também. Então, apesar da legislação ser a mesma, né, federal, cada fiscal às vezes interpreta uma coisa de um jeito, sabe? Então, tem fiscal que você fala uma coisa e ele releva, tem outro fiscal que já é bem rigoroso, mas tem fiscalização sim, eles olham assim, por exemplo, eles vão na fábrica, coletam, fazem análise se o teu produto que está no chão de fábrica, ou seja, se você está tirando ali, se está dentro do rótulo, se não tiver, eles na verdade, eles levam a amostra, uma amostra fica com você e uma eles levam. Aí depois vem o resultado. Se o teu produto estiver fora, aí é aquela situação que eu comentei. Toma multa e toma advertência. E aí eles continuam. Aí, se eles veem que você é recorrente em ter vários problemas, aí é que eles reforçam mais a fiscalização. Eles vão com mais frequência para ver se você está fazendo. Então, pelo menos as fiscalizações que eu passei eram dessa forma. Tem brechas, é lógico, porque ele não está todo dia na sua fábrica, mas é assim, eles já vão na fábrica sem avisar. Então, não é uma coisa assim que você prepara a fábrica para quando eles quiserem vir. Então, é assim, a hora que eles quiserem ir, eles só chegam, encostam o carro ali e você tem que parar tudo que você estiver fazendo. Não interessa que você tinha reunião, alguma coisa assim. Você para a fábrica e eles ficam o dia inteiro em fiscalização, o dia que eles quiserem. E aí eles podem pegar
conferir a fórmula, se está entrando exatamente os ingredientes que estão lá no rótulo, e aí eles pegam, dependendo da fiscalização, para conferir as boas práticas de fabricação, e dependendo do dia, eles fazem tudo, a fórmula e as fábricas de ração, mas sempre as boas práticas de fabricação. Agora é risco regulatório, né? Então, antes tinha um checklist e agora tem o risco regulatório também, que vai ser feito de outra forma, mas é rigoroso do mesmo jeito. Então, não tem essa de que, entra bico, pena, entra qualquer coisa, entra bicho morto. Gente, por isso que eu falo que quem está falando isso não entrou, pelo menos, numa fábrica de alimentos extrusado decente, sabe? Eu sei que quando a gente está na graduação, a gente não tem muito acesso, as fábricas estão fechadas mesmo, tem muito segredo industrial, é difícil da gente ter acesso, mas não é assim, é lógico que tem empresa que é ruim em qualquer setor, né? E tem registro, enfim, e faz coisa errada? Tem. Mas a maioria obedece à fiscalização, e tem sim a fiscalização dos fiscais. A Larissa Gomes perguntou: vale a pena gastar tanto nas rações que aparentemente são melhores, tendo em vista o aproveitamento do alimento pelo animal? Como balancear a escolha da ração no mercado? Então, é a questão, você vai escolher os níveis de garantia. Se você quer investir um pouco mais, vale a pena, sim, comprar um alimento de uma categoria que seja da premium para cima, pelo menos, né? Então, que você vai ter ali, como eu falei, ingredientes de uma melhor digestibilidade, uma melhor qualidade. E aqui eu não tive tempo de falar com vocês sobre isso, né? Mas, assim, geralmente a gente tem artigos científicos que você tem lá fontes de proteínas para cães e gatos. E aí, por exemplo, o professor Aulo já fez fonte de proteína, fonte de carboidrato. Então, que mostra lá o quanto e faz o comparativo. Então, não é que, esse produto o animal não digere. Não é assim. Já teve muito estudo que tem uma digestibilidade inferior do que uma carne. É inferior, claro. Tá? Não vou falar que uma farinha de carne vai ser tão boa quanto você pegar uma carne e você dar, porque o perfil de aminoácidos vai ser diferente e tudo mais. Mas, se você não tem condições, eu vejo muitos tutores ficando assim, culpados até por não conseguir comprar um alimento natural, dieta caseira, ou seja lá que nome que seja dado, mas, e ficar culpado porque tá dando um alimento que ele acha que vai matar o animal dele. Não é por aí. Então, respeite também o que você consegue, porque tem gente que tem que respeitar o seu orçamento. Se você tenta dar o melhor que você conseguir, se aquilo é o melhor, ok. O seu animal você não vai estar matando o seu animal por causa daquilo exatamente. Não fica com isso na cabeça. Então, procure ali. Se você tem condição de um pouquinho de investir nisso, compre, então, um alimento prêmio, um especial prêmio, não necessariamente precisa ali um super prêmio, mas tente, sim, escolher por isso. Agora, eu vou dizer por mim mesma, eu já vi produtos que se declaram como especial prêmio, e quando você vê os níveis, quando você vê as matérias-primas, não é exatamente. Então, por isso que eu tentei dar uma noção aqui para vocês, olhem as matérias-primas e em uma hora, que é muito difícil conseguir resumir, quando tem a questão lá do curso, a gente pega vários rótulos e faz o estudo. Olha esse rótulo, compara com esse rótulo também. Então, quem quer trabalhar com isso, principalmente quem quer prestar consultoria nesse sentido, né, que quer trabalhar com nutrição de pet mesmo, eu indico fazer, porque você vai ter uma noção muito melhor do que o que foi passado aqui hoje, óbvio, né, que em 40 minutos, 50, é muito difícil da gente resumir um conhecimento de tanta coisa, mas aí você vai ver por artigos científicos qual é mais digestível que o outro, você vai ter em formulação aqui, como vocês não trabalham com a parte de formulação, não vão ter noção, mas aí eu consigo falar com vocês, olha, aqui a gente usa mais matéria-prima de origem animal, e o que entra ou não, mas aqui é muito difícil de eu mostrar isso para vocês, infelizmente você vai ter que arriscar um pouco também.
O Lucas Rocha falou: gostaria de parabenizá-la pela palestra. Logo no início você, logo no início você falou que tem experiência com outros pets. Gostaria de saber como está o mercado de tupinambins, TU, no Brasil. Você já chegou a atender essa espécie? Não, A Daniela Cristina perguntou se você poderia falar um pouco sobre rótulo de ração extrusada para psitacídeos. não. Eu, a fábrica de ração que eu trabalhei, de ração, eu falo ração porque tinha animais de produção também. Então, eu formulava tanto para pets quanto para animais de produção. Então, a gente trabalhava com desde gado de corte, de leite, galinha, né, frango, e também trabalhava com peixes. E que mais que tinha? Era mais daí, então, pet na questão de peixe mesmo, e cães e gatos. Então, na verdade, aí equinos também. Todas essas formulações eu fazia, mas o meu principal, que foi que eu foquei desde a graduação realmente, desde ali que eu comecei em 2004, mais ou menos, a trabalhar, a estudar, fui orientada da Flávia Borges em Lavras, e comecei a direcionar já. Então, desde a faculdade, quando eu saí, eu fiz mestrado lá com nutrição de cães e gatos também, e depois eu fui direcionando. Então, o meu conhecimento foi focado nisso, apesar de eu conseguir formular para outras espécies, mas se tivesse outro profissional mais habilitado na fábrica, eu deixaria, com certeza, porque eu me sinto mais à vontade realmente com nutrição de cães e gatos. Essa foi a nossa última pergunta. Muito obrigada, Vivian, por ter contribuído com a nossa atividade. Se alguém tiver interesse, vocês podem seguir a Vivian no Instagram dela, Integra Pet, e vocês podem tirar dúvidas lá com ela sobre o curso. Lembrando que amanhã nós temos a última palestra às 19 horas, e agora eu vou pedir que vocês liguem as câmeras para tirar um print e guardar de recordação.